Oi, pessoal. Estamos aqui nos encontrando, mesmo que remotamente, de uma forma virtual, mas tentando da melhor forma possível manter a nossa qualidade do nosso ensino, do nosso encontro, né? Então, hoje a gente vai discutir um pouco sobre a personalidade e o esporte, né? Será que existe uma relação entre a personalidade, as características de personalidade de um atleta e o esporte? Como que a psicologia pode ajudar nisso? Será que existem treinamentos específicos para determinados tipos de personalidade? E a criança? Como que a gente pode também trabalhar com ela? Como que o professor lá na escola, professor da educação física, vai poder olhar para essa criança, ver qual é o estilo dela, como é o jeito que ela funciona e pensar atividades para ela? Então, são essas e outras discussões que a gente vai tentar manter agora nessa nossa aula, tá? Então, a gente pode iniciar pensando o que seria personalidade, né? Personalidade é algo que a gente fala muito. Fulano tem uma personalidade forte, fulano tem uma personalidade fraca. O senso comum traz muito essa ideia, né? Mas o que a gente não pode mais questionar é a importância da atividade esportiva para o desenvolvimento da personalidade. Não é algo mais que se questiona. E várias ciências reconhecem isso como um fato, né? Então, pensar que como é o estilo desse sujeito, qual a característica dessa criança que eu tenho em casa, que esporte pode estar ajudando para ela no desenvolvimento saudável dela. E aí o esporte é um meio para promover positivamente a disposição para relacionamentos e comportamentos sociais, a estabilidade emocional, a motivação para um rendimento, a autodisciplina e a força de vontade. Então, o esporte ele está muito ligado ao nosso desenvolvimento. Então, para o rendimento esportivo, torna-se necessário também algumas características, como a capacidade de liderança, autodomínio, extroversão e comunicação social. Então, a gente vê nesse primeiro momento que a gente tem uma ligação muito estreita entre a personalidade e o desenvolvimento de uma prática esportiva. O que seria a personalidade, então? Voltando àquela pergunta lá no início, né? A personalidade, ela representa um conjunto de características individuais, as quais são relativamente permanentes e estáveis, né? Já outros autores trazem que personalidade é o conjunto de todas as características que fazem de cada pessoa uma pessoa única. E aí isso nos remete ao que a gente estudou semestre passado em Psicologia da Aprendizagem e Desenvolvimento, que era o conceito de subjetividade, né? Onde subjetividade vinha, a gente discutiu muito que é aquilo que nos iguala e nos diferencia dos outros. Então, a personalidade é o que torna a gente cada um. Eu sou uma pessoa única porque eu tenho uma personalidade. Para o desenvolvimento da personalidade, a gente entende todo o desenvolvimento integral desse sujeito. Desde o desenvolvimento motor, cognitivo, motivacional, social e emocional, que vai desde a infância até a idade adulta. E aí isso também já foi bem discutido no semestre passado, quando a gente começou a entender o desenvolvimento infantil, né? Que ele passa por todas essas etapas. Então isso vai levar ao nosso desenvolvimento da nossa personalidade, que ela pode ser influenciada pelos processos de aprendizagem e de socialização que a gente vivencia nos nossos dia a dia. Então, existe uma relação entre o esporte e a personalidade, né? Isso é a pergunta que eu lancei para vocês no início da aula e que eu retomo ela. Se a gente for pensar, nós temos 3 hipóteses que fazem essa relação. A primeira hipótese seria a hipótese de seleção, onde o esporte é considerado um fator de seleção. Como assim? Dependendo da minha característica e da minha estrutura de personalidade, eu vou me interessar por determinada modalidade esportiva, né? Então, existe uma seleção e uma relação muito estreita entre o meu tipo de personalidade e a modalidade esportiva que eu vou escolher para praticar. Um exemplo que o texto traz são que as pessoas orientadas para o rendimento se dedicam ao esporte mais competitivo. As pessoas agressivas se interessam pelo boxe e as pessoas introvertidas se interessam pelos esportes mais individuais. Isso é uma das hipóteses. E aí nós temos mais 2 hipóteses que trazem essa relação entre o esporte e a personalidade. A segunda hipótese é a de socialização. Segundo ela, o esporte é considerado um fator importantíssimo de socialização. Isso é verdade.
né? E essa atividade esportiva ela vai influenciar a personalidade e seu desenvolvimento de forma muito específica. A gente muitas vezes pega a nossa criança que é muito tímida, que é introvertida e coloca para fazer um esporte de grupo, né? E aí a gente vê um desenvolvimento social dessa criança através do esporte. A terceira hipótese é a hipótese da interação, que segundo ela, os processos de seleção e de socialização estão se influenciando reciprocamente, né? Por exemplo, o boxeador agressivo, por natureza, ele torna-se ainda mais agressivo com a prática desse esporte. O atleta de alto nível melhora seu desempenho ao praticar esportes competitivos. E o atleta de esportes coletivos torna-se mais extrovertido ao praticá-lo, né? Isso é uma outra hipótese, que seria a hipótese da interação. E aí, pensando nisso também, nessas várias hipóteses, a gente tem a ideia da personalidade do esportista. Isso é algo que a mídia traz muito. Fulano é a personalidade do esporte, cicrano é a personalidade do esporte, né? Isso a gente escuta muito no nosso dia a dia. Se a gente for pensar, a gente tem Pelé, Zico, Oscar, Hortência, Ayrton Senna, Gustavo Kuerten, que são chamados personalidades do esporte. Isso falando em pessoas do Brasil. Se a gente for levar isso para o mundo, a gente tem vários nomes. E por que eles são chamados personalidades do esporte? Porque ele tem algumas qualidades positivas que fazem ele ser direcionado para aquele esporte. Algumas qualidades positivas, como autodisciplina, inteligência, controle emocional, motivação, que inclusive colocam ele como atletas de referência nesse lugar que eles estão. Pelé e Zico no futebol, Ayrton Senna na Fórmula 1, Gustavo Kuerten no basquete, ou no tênis, e Hortência no basquete, né? Então eles possuíam e possuem características que colocavam ele no topo de pessoas que eram referência para aquele esporte, porque eles tinham algumas características positivas, qualidades positivas que levavam a esse lugar, né? E aí, nessa parte da aula, a gente vai tentar abordar algumas questões, que seria, existe essa personalidade do esporte? Existe algo que é característico para aquele sujeito do esporte? Quando a gente botou o exemplo agora de Pelé, de Zico, todos os esportistas possuem essas características, todos os esportistas de destaque. O que distingue um esportista de um não esportista? Existem diferenças em relação às modalidades esportivas? Existem diferenças de personalidade? Existem formas diferentes que a gente entende dos atletas e das atletas, né? A gente vê que tem várias pesquisas e o texto traz várias pesquisas que tentam responder esses questionamentos e essas perguntas. Quando a gente vai comparar o esportista e o não esportista, né? Aquele sujeito esportista, eles são mais motivados para o rendimento, né? Estão bem mais motivados para isso. São pessoas muito organizadas e disciplinadas. Possuem uma disposição para a liderança e uma capacidade de comunicação social. Tem uma capacidade de autoconfiança, de resistência psíquica, de autodomínio, de controle emocional e tendência a comportamentos agressivos. Aquela agressividade que a gente já discutiu em algumas aulas, que é positiva, né? Eu preciso ter um comportamento agressivo para lutar, para buscar, para tentar superar as minhas dificuldades. Mas se a gente for pensar nos nossos atletas hoje, a gente também percebe que a gente tem atletas de alto rendimento, esportistas de alto rendimento, que são referências, mas que não possuem essas características todas. Por exemplo, não tem um autodomínio, não tem um controle emocional, não tem uma capacidade de controlar os impulsos agressivos no momento que precisariam ser controlados, que não são pessoas tão organizadas e disciplinadas, né? Então, a gente também observa atletas com comportamentos neuróticos, como ansiedade, medo de fracasso, tendência para atitudes depressivas, sensibilidade bastante exagerada quando está diante do insucesso ou de uma crítica externa. Então, a gente também percebe atletas que se destacam e que possuem umas características que a gente pode dizer que não são tão positivas. Então, de uma forma resumida, os atletas de alto nível possuem uma capacidade cognitiva de pensamento, atenção, tomada de decisão, percepção, bem superior à dos atletas mais novatos. Só
que alguns atletas e técnicos acreditam que essas capacidades são inatas, né? Mas a gente observa que as pesquisas mostram mais recente que as oportunidades que o meio ambiente dá, o apoio da família, a influência dos técnicos, são fatores importantíssimos para o desenvolvimento de talentos no esporte e de atletas de alto nível. Então, pensando nisso, a gente tem que pensar que características de personalidade tem esse atleta e como eu, enquanto treinador, enquanto professor de educação física, como é que eu posso trabalhar com esse sujeito de acordo com a característica que ele tem, né? Dentro das diferenças sexuais, existe diferença entre homens e entre mulheres, né? E aí a gente observa que dentro do esporte de elite, existe uma tendência das mulheres a ter um temperamento mais introvertido. Mostram maior esforço na procura por uma autonomia e são mais criativas e emocionais do que os esportistas masculinos, né? E no texto ele traz uma tabela bem interessante, que ele traz as características psicológicas de atletas femininas de alto nível. Claro que a gente está falando de alto nível, mas eu posso levar isso para a minha escola, para a minha academia, para entender quem são essas mulheres que chegam ao espaço de treinamento. Uma das características: as mulheres mostram no treinamento grande dedicação, forte persistência e disciplina. Essas qualidades desenvolvem-se de acordo com a característica do treinador. Mulheres que decidem pelo esporte de rendimento trabalham coerentemente e mostram mais resistência. Quanto mais forte a identificação da mulher com o treinador, mais dispostas elas ficam para o treinamento e a competição. Mulheres são mais fortemente orientadas para o reconhecimento direto e a afirmação social. Elogio e repreensão são assimilados e sentidos espontaneamente pela mulher. Mulheres reprimem mais o comportamento agressivo. Mulheres mostram maior dependência afetiva do seu técnico ou técnica. E mulheres têm menor nível de autoconfiança nas capacidades que os homens mostram maior nível de ansiedade na competição, né? Então, com base nessas características, a gente pode pensar como que eu posso treinar atletas femininas e, ao contrário dessas características, como eu posso treinar atletas masculinos. Então, a gente tem que pensar que isso aqui é baseado em pesquisas e tem pessoas que vão fugir a essas regras. Por isso, a importância de conhecer quem é esse meu atleta. E aí vem uma coisa importantíssima, que aí entra a psicologia nesse momento, que seria o diagnóstico psicológico, né? E aí esse diagnóstico psicológico é muito importante dentro do contexto esportivo, porque através dele eu conheço melhor os traços de personalidade daquele atleta, eu conheço quem é aquele atleta e como que eu posso trabalhar com ele para que a gente planeje ações de uma forma mais efetiva dentro da característica dele. Eu vou identificar traços de personalidade. Claro que isso deve ser feito através de testes psicológicos, através de um profissional da psicologia, de uma forma muito ética, né? Então, quando eu faço essa avaliação, esse diagnóstico, eu consigo perceber e orientar o planejamento relativo às atividades e ações esportivas para aquele determinado grupo ou para aquele sujeito, né? O diagnóstico psicológico é de extrema importância, porque ele fornece valiosas informações sobre os atletas, permitindo uma maior compreensão sobre eles. Então, esse diagnóstico traz a forma que a gente conhece o perfil do atleta e a gente pode elaborar estratégias de jogo com maior confiabilidade e com maior segurança. Permite também que a gente conheça as habilidades psicológicas daquele atleta que precisam ser mais treinadas. Por exemplo, o atleta ele não consegue lidar diante de situações que colocam ele em conflitos, diante de situações agressivas, quando o atleta está perdendo. Então, se eu conheço esse perfil dele, eu começo a trabalhar essas habilidades, treinar com ele essas habilidades. O diagnóstico da personalidade de um atleta, quando ele é realizado de forma criteriosa e competente, ele contribui de forma muito significativa no rendimento e na performance desse atleta. E a gente vê o desenvolvimento da personalidade de uma criança, que tem a influência dos pais, a influência da escola, a influência do esporte e a recreação. A gente vai discutir isso bem na próxima aula, juntamente com as vantagens e desvantagens para o treinamento com crianças, consequências do treinamento com crianças, a comunicação com os pais ou responsáveis e as recomendações psicológicas para o treinamento com essas crianças.
Então, a gente vai discutir tudo isso na próxima aula, né? Então, para que a gente possa pensar como que o profissional de educação física trabalha para o rendimento dessas crianças. E pensando nisso, como também eu trabalho de uma forma que eu consiga, através de conhecer o perfil dessas crianças, um melhor rendimento para elas, né? Então, um abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima aula.